E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Moraes e eu estou estreando hoje um programa super especial em homenagem à nossa geração, anos 80 e anos 90. Vamos viajar um pouco no túnel do tempo e lembrar momentos inesquecíveis dessa época. Cada programa vai tocar num tema especial para que você possa lembrar de coisas legais que a gente fazia nessa época, para que a gente possa trocar informações sobre esse tempo tão criativo que trouxe coisas tão especiais para quem viveu essa geração. Não é à toa que muitas galeras se reúnem em Facebook, em outras redes, para lembrar esse tempo que deixou saudade em todos aqueles que viveram. E hoje a gente vai falar sobre os objetos. Havia tanta coisa interessante naquela época. Vou falar um pouco sobre o consumo, o que as crianças consumiam naquele tempo, o que os adultos usavam, porque mudou muita coisa. A gente vai falar sobre decoração, vamos falar sobre propagandas. As propagandas dos anos 80 e 90 eram muito ricas, principalmente para nós, crianças naquela época, que era tudo muito colorido, os brinquedos tornavam-se vida, era uma coisa incrível, que a gente parava só para ver a propaganda e depois nossos pais passavam aquele trabalhão, porque a gente incomodava muito, porque queria aquele brinquedo, achando que ia voar, achando que a Barbie ia sair falando, andando pelo shopping, era muito legal. Mas hoje eu vou falar então sobre os objetos e vou falar de um objeto que houve uma evolução, porque até hoje usamos ele, necessitamos dele, e ele é quase essencial, só que naquele tempo poucas pessoas tinham esse objeto em casa, tinham acesso fácil, porque esse objeto, vou dar algumas dicas aí para ver se você consegue sacar antes de eu mostrar ele. Esse objeto tinha nas praças, nas ruas, em shoppings, em alguns lugares determinados. Algumas pessoas tinham esse objeto em casa, mas ele era caro, não era todo mundo que conseguia ter. E aparecia muito em filmes também esse objeto, tinha alguns brinquedos, porque era bem legal de brincar, era bem interessante, a criança achava aquilo fascinante. E esse objeto necessitava de uma ficha para ser usado. Qual será esse objeto? Que a gente usa até hoje, que passou por tanta evolução e que hoje não precisa mais de ficha. Telefone. Hoje já tem smartphone, celulares super equipados, mas antigamente tinha que ser o bom e o velho telefone com fio, né? Aquele fio que a gente nem podia, né, andar muito com ele, senão a gente acabava caindo. É, gente, é isso mesmo. E nas ruas era o famoso orelhão, mas antes do orelhão tem uma lembrança super legal, assim, super colorida, bem coisa de criança mesmo, aquela lembrança mágica, daqueles telefones vermelhos, sabe? Que não eram que nem os orelhões que tem ainda, né? Agora, que é só tu apertar ali os botãozinhos e ligar para quem você quer. Não, antes tinha que discar. Então tinha que ir naquele círculo lá e girar. E eu achava o máximo aquele barulhinho que dava, né? Quando o adulto ia lá e girava, eu achava aquilo incrível, colocava a ficha, eu nunca podia usar, e eu era muito baixinha também, ainda sou, né? Mas antes mais ainda, então eu não conseguia alcançar, então eu achava aquilo um máximo. E olha que bacana a evolução. Aí tem algumas fotos que eu vou deixar para você poder acompanhar e lembrar dessa época. E os brinquedos, como eu comentei, eles faziam uma réplica, né? Eles faziam similares ao objeto real. Então tinha também a rodinha para a gente discar. Então era muito legal. A gente adorava fazer isso, brincar só para dar aquele barulhinho. Aquilo era incrível, né? Todo mundo gostava. Aí depois das fichas passou para os cartãozinhos telefônicos que a pessoa podia comprar e colecionava até. Porque isso que eu vou comentar, como a gente está falando de objetos, os anos 80, os anos 90, eu me recordo que era o ano dos colecionadores, porque tudo gerava uma coleção. E os cartões telefônicos também passaram por esse processo. E outros brinquedos que a gente vai relembrar aqui junto, que a galera adorava compartilhar. Porque era muito legal. A gente colecionava e também trocava. Ou brincava de algumas competições, de bater figurinha e tentar trocar. Mas um objeto que talvez para você, que seja agora do ano 2000, acho muito estranho que a gente colecionava, era a latinha de refrigerante. E não era a latinha que vinha o nome da pessoa, não, latinhas comuns. A gente colecionava só pela questão de terem cores diferentes, a marca tá um pouquinho diferente da latinha,
já era motivo de colecionar. Aí a gente colocava no próprio quarto e fazia lá uma em cima da outra e fazia uma decoração louca. Alguns pintavam, mas muitas pessoas colecionavam, incrível que pareça, latinha. E aproveitando essa modinha que todo mundo gostava de colecionar, muitas marcas super inteligentes começaram a fazer produtos que vinham brindes. Brindes do mesmo formato, com o mesmo tipo de objeto, mas que variava o seu desenho. Então, as pessoas começavam a comprar mais esse produto para conseguir achar uma figura diferente que vinha naquele objeto. Então, teve copos que vinham com desenhos. Não sei se vocês se recordam, desenhos que a gente gostava muito, tinha alguns copos que vinham com desenhos. Dentro dos salgadinhos, quem é que... Se você é dos anos 80, tenho certeza que vai lembrar. Vinha algumas fichinhas do desenho do Taz, que a gente tentava colecionar para ter todos os personagens. E outra marca super famosa, que fazia uma propaganda com os bichinhos, você também deve lembrar, também lançou um brinde que toda criança, assim, achava super legal, porque era fácil de conseguir, que eram os reloginhos dos bichinhos. E tinha vários bichinhos que a gente podia colecionar, então também era super legal. E tinha outras coleções. Agora eu me lembrei de outra, que eu achava também incrível, assim, que eu não tinha, na verdade, quem tinha era minha irmã. Então eu ficava com aquela invejinha, sabe, dela, que ela era mais velha, então ela colecionava papel de carta. E eu achava incrível, porque eram umas cores assim bem femininas, rosa, violeta, lilás, e tinha um cheirinho, alguns era perfumado. E eu achava super legal, não sabia nem escrever, mas ficava pegando os papéis, né, de carta dela e achava super legal. E outras coisas. Um que tem até hoje, mas eu acho que no nosso tempo, nos anos 80, era bem mais fofo. Lembra daquele um brinquedo, uma surpresa e um chocolate? Todo mundo queria saber do que? Da surpresa. Então a gente enlouquecia no supermercado para comprar, porque a gente queria aqueles bichinhos. Lembra a coleção de bichinhos? Vou mostrar as fotos aí para você lembrar, tá vendo? Olha que fofo! Era um diferente do outro e todo mundo adorava colecionar. Mas tem coisas engraçadas, objetos também de casa que as nossas mães usavam, que hoje não se usa mais. Lembra do ferro de passar roupa? Talvez você não conheça, mas antes era esse ferro aí, bem arcaico e que queimava pra caramba. Algumas pessoas ainda usam, né, esse ferro, mas a maioria hoje até nem passa roupa porque não existe mais essa necessidade. E olha só como evoluiu a televisão, Bom, para começar, antes era preto e branco, mas não nos anos 80 e 90, não. A gente já é a geração do colorido, e que colorido, né? Porque quando a gente for falar de propaganda, a gente vai ver como tinha coisas coloridas. As propagandas eram incríveis. Mas isso eu vou deixar para um outro programa, porque eu vou ter que comentar detalhadamente sobre essas propagandas, porque era muito legal. Eu vou adorar também rever cada uma delas, porque tá na minha memória. Eu lembro de, principalmente, propaganda de brinquedo detalhadamente. Era muito legal, muito bacana. Mas a TV, como eu disse, passou por esse processo. Antes era aquele tubão, né? Era aquelas TVs né, que, que não eram que nem agora fininha. E eu me lembro de um processo já, que começou a evoluir já nos anos 90, né, 96 mais ou menos, que eu achava isso uma tecnologia incrível, que a gente podia escrever na TV. Tinha um sistema, eu não me lembro bem como funcionava, mas que dava para mandar mensagem. E às vezes tu podia também escrever na TV, e o que você escreveu, uma voz pegava e produzia aquilo que você havia escrito. Então eu achava aquilo incrível, super moderno. E hoje isso está super ultrapassado, né? Então a gente passou por processos que a gente achava incrível. Eu vou falar também das brincadeiras em outro programa especial, vou tentar, porque é tanta coisa que tem que falar detalhadamente para que a gente possa sentir o gostinho daquele tempo, né? As brincadeiras eram incríveis, a gente se reunia para juntar às vezes esses objetos, né? Então eu vou falar um pouquinho de festa infantil, que eu também tenho recordações muito legais, elas eram aqui muito colorida. E tinha, né, para a criança brincar, se divertir, o quê? Que ainda tem hoje, mas antes tinha com muita frequência. Balão surpresa. E o mais engraçado era o que? A gente ficava se matando, um cutucando o outro para pegar o que tinha dentro do balão surpresa. Você lembra? Pelo menos nas festas que eu participei, tinha nariz de palhaço, apito, bala,
Ah, Dente de Vampiro tinha também, porque tinha uma novela bem famosa na época, que eu também vou falar quando o tema for novela, que a gente adorava brincar com aquelas dentaduras de vampiro e ficava tudo babado, mas criança adorava aquilo de plástico e a gente brincava que mordia um outro. Então, era geralmente mais ou menos isso que tinha dentro do balão surpresa e a gente ficava se matando pelas aquelas coisinhas ali de plástico e depois ninguém brincava com aquilo. Mas a ideia era quem ia pegar mais, né? Era isso que estava valendo a pena. Outra coisa que me dá uma nostalgia quando eu olho, sabe aquelas coisas de cheiro que a gente lembra? Tem uma imagem assim que eu lembro bem. Esses dias eu vi no supermercado e eu fiquei assim super criançona querendo comprar. Só para lembrar que eram os guarda-chuvinhas de chocolate, aquela coisa tão fofinha, que eu não sei explicar o porquê, mas eu acho tão bonitinho, tão fofo. Os álbuns também. Vamos voltar à ideia de colecionar, né? Lembra dos álbuns de figurinha de novelas assim super conhecidas da nossa infância e que a gente ficava trocando, ou tentava aquela figurinha que nunca saía. Ah, camisetas com caricatura. Eu me lembro que na Copa do Mundo, quando tinha alguns prêmios assim, uh, de tampinha premiada, onde você ganhava uma caricatura de um jogador que vinha numa camiseta. Então tinha muitas coisas assim engraçadas, que era muito, como eu falei, de brinde, né? De ter que comprar alguma coisa para conseguir algo diferente que a outra pessoa não ia ter. Então foi um ano que essas coisas simples se destacavam, né? A gente acabava gostando muito. Os brinquedos, tinha muita coisa de plástico, tinha um pirulito que virava um helicóptero. Aí a gente fazia assim, né, para ele voava bem pouquinho, mas a gente achava aquilo incrível. Tinha muita coisa legal, né? As bonecas, uma mais bonita que a outra, isso ainda tem, né? Mas como eu disse, quando a gente entrar nas propagandas, a gente vai ver como tinha propagandas que faziam essa boneca fazer milhares de coisas muito engraçadas. E uma coisa que evoluiu bastante, mas que toda criança, independente da época e da idade, gosta, é videogame. É, os anos 80. Tem até um filme que fala sobre o videogame. Já tinha esse vício, já tinha essa mania, todo mundo adorava videogame. A gente ia até em bares, às vezes na praia, em alguns lugares, para jogar, né? Que é aquelas máquinas bem antigas que tem milhares de jogos de lutinha e várias coisas. Mas lembra que engraçado? A fita, como é que era? Dá uma olhada só nas fitas. Olha só que coisa engraçada. Não era só extremamente diferente como é hoje, mas elas eram grossas assim. E a gente tinha que ir na locadora. Mas eu me lembro o que tinha de gostoso naquela época, que hoje é a facilidade, você pode até jogar online, mas antes era difícil conseguir o jogo específico. Então era uma emoção quando você conseguia aquele jogo. Então você tinha que ficar na locadora. E aí você não comprava muitos jogos, porque não é que nem hoje que tu tem um pendrive e consegue botar vários arquivos ali dentro. Não, antes não tinha isso. Então se fosse alugar um jogo, tinha que alugar um que teria aquele jogo específico ou alugar várias fitas para colocar lá no nosso videogame, né? Que não era nada moderno, mas era super divertido, né? Que a gente se reunia, o gráfico mais ou menos, mas já era um vício, já era uma mania que todo mundo tinha. E falando em locadora, vamos falar também da evolução dos filmes, que hoje em dia a locadora não existe mais, mas eu tenho lembranças muito boas de locadora. Porque para mim era como se fosse uma livraria, né? Era uma seção de várias possibilidades. E eu me lembro antigamente, né? Quem lembra, quem é dos anos 80 vai lembrar das nossas fitas cassete, que amassava às vezes aquele fio, estragava toda a imagem, ou a gente queria gravar um programa preferido e ficava tudo amassado. Aí ficava difícil de ver. Então a gente, para conseguir às vezes um filme que recém tinha saído do cinema, tinha fila, tinha que fazer reserva, tinha locadoras que tinha até sofazinho para sentar para a gente poder esperar a pessoa devolver o filme. Então era uma coisa, como eu digo, as coisas eram um pouco mais difíceis, mas isso dava uma certa emoção, porque era mais difícil de conseguir. Então eu me lembro a gente sentado, vendo o filme e achando aquilo super incrível, aqueles filmes mais modernos que a gente também vai falar dos filmes dos anos 80, que tinham uma música, uma trilogia, bem diferente do que tem hoje. Era diferente, né? Tinham os adolescentes que é tratados era diferente, tinha uma questão assim mais de aventura, era muito bacana. Então acho que até para quem não conhece os filmes da época e quer saber um pouquinho mais, vai ser legal quando a gente for falar sobre os filmes que marcaram os anos 80 e os anos 90.
principalmente os que passavam na sessão da tarde. Mas falando ainda sobre objetos, né? Só para quem não conhece, lembrando a fita cassete, né? Que era desse tamanho. Olha só, vou mostrar aí para vocês a imagem. É essa fita mesmo, preta, pesadinha. E olha só que coisa engraçada. Aí depois de assistir o filme, ou se você quisesse passar para frente, não era simplesmente, né, pegar o controle e tudo. Era pegar, mas assim demorava, tu tinha que era bem lento o processo, né? E a fita rodava assim, realmente para ir para frente, mas quando terminava o filme tinha que rebobinar. E se você não fizesse isso, tinha multa na locadora. Então era muito louco, né? Então, ficando nisso de filmes, né, de fita cassete, o que eu lembrei também? Dos discos, que eu achava muito bonito as capas de disco, porque elas eram coloridas e elas eram grandes. Aí pra gente, que era daquela época e adorava colecionar, os discos tinham o seu charme, né? Ter vários discos, assim. Antigamente, gente, os cantores ganhavam disco de platina, diamante. Hoje em dia não tem isso, que eles conseguiam colocar em sua sala, porque vendia muito disco. E o vinil era um charme, né? A única coisa chata, eu me lembro que às vezes a gente estava brincando, né? Ou numa festa, assim, e tinha ali, tava tocando no toca-disco, né? As músicas e às vezes arranhava, que nem CD, né? Então ficava um somzinho chato, né? Mas era muito charmoso isso. Né? Depois a gente sabe que houve a evolução, né? Do disco passou para o CD, né? E também vendia muito CD na época, nos anos 90. Aí a gente vai mostrar os clipes também, que eram super legais, as pessoas adoravam assistir clipe. Não que elas não gostem ainda, mas era uma coisa assim que bombava na época. A gente vê um clipe diferente, vê o nosso cantor, era muito legal. E eu me lembro que eu preferia muitas vezes comprar fita para escutar, porque elas eram bem mais baratinhas, a gente conseguia por R$1,99 e aí era bem legal, mas também tinha isso de rebobinar a fita, né? Dela estragar, dela arrebentar, e aquela coisa que a gente tinha que comprar gradativamente, né? Não tinha como comprar uma fita com várias músicas, só se eles fizessem uma especial. Então era tudo assim muito diferente, mas era bastante organizado, tinha essa organização, né? Tinha muitas coisas assim para se ter, né? Tinha essa questão, como eu digo, do colecionador, de ter fitas, na verdade, discos, né? E outras coisas, fitas de filme, né? Várias coleções que podiam mostrar para outras pessoas, né? E na própria cozinha também tinham coisas bem diferentes, a decoração era bem engraçada, a gente vai falar sobre decoração também. Várias coisas que se usava naquela época, se usava mais forno, não tinha micro-ondas, né? Demorou um pouquinho para se fazer esse processo, eram poucas pessoas que tinham, né? Tinha mais almoços de família, então era uma coisa assim muito legal. Lembra muito essa coisa assim de se unir para usar alguma coisa, né? Porque como não era todo mundo que tinha, e o processo até de vir uma coisa de fora era mais lento, as notícias vinham tudo assim, gradativamente, devagar. Então aconteceu muitas coisas engraçadas que vocês vão ver, principalmente quando a gente começar a ver programas de TV, o que passava nos programas infantis, as notícias, as traduções erradas, eram coisas até bizarras. As roupas eram muito engraçadas, né? O vestuário das pessoas, a forma, o linguajar, né? Que, como, as músicas, as bandas, muita coisa legal que a gente vai poder compartilhar. Bom, gente, isso foi algumas coisas que eu lembrei. Agora no final do vídeo vai passar um filmezinho de mais alguns objetos que eu achei para compartilhar com vocês. Mas a proposta desse canal, que é um canal que é para ser para compartilhar para vocês da mesma geração que eu, ou para as pessoas que gostam, né, que já tiveram a possibilidade de assistir algumas coisas dos anos 80 e 90, gostariam de ter vivido nessa época, podem também olhar e aprender algumas coisas e de alguma forma ter um pouquinho do que a minha geração teve, com músicas que eram muito interessantes, porque eu sinto muitas pessoas que dizem, nossa, tenho tanta saudade desse tempo, mas as músicas principalmente podem retornar, né? Podem ser reproduzidas, recriadas. E o som musical é muito engraçado quando a gente escuta uma música que é dos anos 80. Ela tem uma batida diferente, um ritmo diferente e traz uma lembrança tão gostosa.
as rádios, né, era muito bacana, tinha um romantismo, né, gente, nos anos 80 que era tão bom. As pessoas mandavam pela rádio, eu me lembro, uma música especial para alguém, e tudo isso a gente pode retornar para esse canal, esse romantismo, né, que saiu um pouquinho de moda, essa questão de interagir, né, de pedir uma música especial e mandar para alguém. Tudo isso a gente pode fazer, porque tinha muito de a pessoa contar a sua própria história e o porquê que aquela música foi importante. Então, se você tem uma história engraçada sobre algum objeto que era daquela época, que te faz lembrar de um acontecimento feliz na escola, na sua adolescência, na sua infância, compartilha conosco. Interage para que a gente possa lembrar junto dessa época tão gostosa e poder juntos, né, de alguma forma, compartilhar esse momento, né, e ter esse momento de nostalgia, né, essa saudade gostosa, de conseguir também trazer coisas que eram daquela época pro momento de agora, né, através da nossa interação. Então participem, tragam ideias, podem postar objetos que eu não lembrei, mas que você lembra que tinha naquela época, que você consumia, pode ser de alimentos, né? Então interajam, dediquem uma música a alguém, façam com que esse canal ganhe vida e que a gente possa junto, uma geração toda, não deixar esse tempo, as coisas boas que esse tempo nos causou, morrer. Que as nossas lembranças positivas podem, através de cada um de nós, das nossas histórias, ser revividas através das nossas lembranças, das nossas memórias, né? Elas consigam fazer com que cada um de nós sinta de novo aquela emoção ou volte a trazer uma ideia positiva daquela época tão alegre, tá? Então, no próximo vídeo, essa é a nossa estreia. Então, ainda tem várias ideias a serem formuladas, preciso muito do apoio de vocês para isso dar certo, para a gente conseguir relembrar esse tempo. Então, podem trazer vários temas de coisas interessantes que vocês querem lembrar como era nos anos 80 e nos anos 90. Eu vou trazer minhas próprias experiências, porque eu tenho lembranças muito gostosas dessa época. Eu consigo sentir cheiros, lembrar de acontecimentos que foram realmente muito especial. Então, para isso acontecer, eu preciso do apoio de você que está aí. Eu preciso que você realmente participe para que isso possa dar certo. E no próximo vídeo a gente vai falar de propaganda. A gente vai rever algumas propagandas muito engraçadas. Algumas chegam a ser até bizarras. Mas o que elas têm de interessante é que elas tinham muita aventura. Elas pareciam um filme. Hoje, com a modernidade, a gente vê propagandas incríveis, que a imagem também é fantástica, assim. Mas as propagandas, elas eram muito engraçadas e, de alguma forma, elas retratavam muito os acontecimentos da nossa adolescência, do que estava acontecendo ali naquela época. E eu me lembro que eu particularmente, não sei você, mas às vezes eu vivia na propaganda, eu me via naquele personagem. Eu sempre tive muita imaginação, super criativa, né? Então, quando eu vi uma propaganda daquelas, principalmente as propagandas infantis, eu ficava assim fascinada. Tem propagandas que ainda estão na minha mente, assim, músicas de propaganda que eram super inteligentes, né? E que ficaram marcas, porque tem muitas propagandas antigas que foram atualizadas hoje, músicas, né? Propagandas que viraram hino, que aquela musiquinha a gente cantava. Enfim, a gente vai ver tudo isso, se divertir, voltar a lembrar no próximo programa. Espero que vocês tenham gostado dessa estreia, terem lembrado um pouquinho da infância de vocês, da sua adolescência, e no próximo possam lembrar de mais coisas ainda, para que cada vez mais a gente possa estar mais próximo um do outro, lembrando esse tempo tão gostoso. Um big beijo para vocês, eu vou indo nessa, até mais! Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo,
mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado, o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. A curtição do pedaço era o La Croatia. Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor. Coreografias sabia de cor e fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sonho, o passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia, que maravilha. Que tempo bom, que não volta nunca mais. 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 Calça boca de sino, cabelo black da hora, sapato era mocassim ou salto plataforma. Gerson Quincombo mandava mensagens aos seus. Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus. Tim Maia falava que só queria chocolate. Tony Tornado respondia. Lady Zu avisava, a noite vai chegar. E com Totó inventou o samba soul. Jorge Ben entregava com Cosa Nostra e ainda tinha o toque dos originais. Falador, passa mal, rapaz. Saudosa maloca, maloca querida, faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida. Grandes festas no Palmeiras como a Chic Show. Zimbabwe e Black Mad eram company soul. E nos 80 comecei a frequentar alguns bares. Ouvia comentários de lugares, Clube da Cidade, Guilherme Jorge, Clube Holmes, Roller Superstar, Jabaquarinha, Sasquatch, como é bom lembrar. Agradeço a Deus por permitir que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo, numa década cheia de emoção. Uri Geller entortando garfos na televisão. 10 anos de swing e magia que começou com o Brasil sendo tricampeão. Que tempo bom, que não volta nunca mais. 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 O tempo foi passando, eu me adaptando, aprendendo novas gírias, me malandreando, observando a evolução radical de meus irmãos. Percebi o direito que temos como cidadãos de dar importância à situação, protestando para que achemos uma solução. Por isso Black Power permanece vivo, só que de um jeito bem mais ofensivo. Seja dançando break ou um DJ no scratch, mesmo fazendo grafite ou cantando rap. Lembra do Função, que com gilete no bolso tirava o couro do banco do busão. Uma tremenda curtição me fazia na calça a famosa pizza. No centro da cidade as grandes galerias, seus cabeleireiros e lojas de disco mantêm a nossa tradição sempre viva. Mudaram as músicas, mudaram as roupas, mas a juventude afro continua muito louca. Falei do passado e é como se não fosse, porque eu vejo a mesma determinação no hip hop, o Black Power de hoje. Que tempo bom, que não volta nunca mais. 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 Essa é a nossa homenagem a todos aqueles que fizeram parte ou curtiram o Black Power. Os Carlos, África São Paulo, Ademir Fórmula 1, Cascata, Circuit Power, Bossa 1, Super Som 2000, Transa Funk, Princesa Negra, Cashbox, Musicalia, Galote, Black News, Alcir Black Power e a tantos outros. Obrigado pela inspiração.